Quando a irmã fez o convite, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, me coloca para cantar 10 músicas que eu canto, mas para falar, fiquei um pouco apreensiva, mas nós estamos aqui, né? Gostaria de pedir que as irmãs abrissem as suas Bíblias aí. Quando eu pensei, Senhor, o que falar, né? Aí o Senhor colocou no meu coração essa palavra, que está em Mateus 6, a partir do versículo 25. Tem tudo a ver com o que nós já falamos até agora, né? Até depois de ler todo esse capítulo, eu escolhi um tema. Falei, eu precisava de um tema. E aí eu escolhi o cuidado de Deus. Aí depois hoje eu falei, não se preocupe. Eu cheguei neste tema hoje. Vamos ler Mateus 6, né? A partir do 25, todos encontraram? Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem enquanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens sem fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para meditar sobre essa palavra. Deus tem misericórdia de nós. Nos faça, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer dizer através dessa palavra, Senhor. Que o nosso coração venha sair daqui cheios, Senhor, do Teu amor, confortados, Senhor, por aquilo que o Senhor quer trazer através dessa palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor tenha misericórdia de mim. Ao analisar este texto, desde o comecinho, o capítulo todo, o Senhor ele vem dando conselhos do que a gente deveria fazer, de como a gente deveria se portar. Ele fala sobre quando a gente for jejuar, quando a gente for dar esmola. E ele diz que
aquilo que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa saber. Ele diz que aquilo que nós devemos fazer, a gente não precisa buscar que os homens vejam, mas sim que o Pai Celeste, aquele que nos vê em oculto, ele sim tem que ver. Então, ao observar esse texto, é muito fácil a gente achar esses conselhos que o Senhor dá. E esses conselhos, ele mostra como Deus tem um cuidado e como Ele nos quer bem. E aí, quando eu fui buscando e lendo mais esse texto, eu cheguei nessa parte, nesse versículo 25 ao 34, e aí me veio uma pergunta. Uma não, na verdade, duas perguntas. O que tem nos deixado ansiosas ou inquietas? Será que tem sido doença, trabalho, casamento, filhos, a igreja? O que tem nos deixado inquietas? O que tem nos deixado ansiosas? E até que ponto essa ansiedade falha a nossa confiança em Deus? Porque esse texto diz isso. Ele diz que a gente não deve andar ansiosa pelo que a gente tem que vestir, pelo que a gente tem que comer. E nós temos que lembrar que mesmo em meio às nossas preocupações, Deus, Ele nos deu uma coisa muito importante, que é a vida. Quem pode dar a vida? Ele. Você consegue dar a vida para alguém? Falar, eu vou dar a vida para você agora. Não. Deus nos deu a vida. Será que Ele não vai dar mais nada do que a gente precisa? Será que Ele nos deu a vida e se vira agora? Não. Mas mesmo assim nós andamos ansiosos. Eu digo isso por mim. Se existe uma pessoa ansiosa, está aqui. Sou eu. Se a gente combinar, nós vamos amanhã para tal lugar, eu não durmo. Porque eu fico pensando no amanhã que tem que chegar. É uma luta muito constante. Senhor, acalma o meu coração. E nós somos assim. E aí no versículo 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir, pois não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Será que o Senhor, Ele nos deu a vida e não vai suprir mais nada? Ele nos deu a vida e vai nos deixar assim? Nós podemos descansar nesse Deus, porque no versículo 26, ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai as alimenta. Então, o Senhor, Ele nos fez, e Ele não nos deixou no acaso, num futuro incerto. Ele nos deu uma direção. Ele nos deu a vida para nós, mas Ele provê. É isso que Ele diz, isso que é provisão.
Assim como ele fez lá no Egito. Eles estavam lá, o Senhor libertou, e eles no deserto, e o Senhor, eles não iam caçar, o Senhor ele dava todos os dias o que comer e o que beber, todos os dias, todos os dias. Hoje nós temos todos os dias o que comer e o que beber, e o que vestir, todos os dias. Porque Ele é quem nos sustenta. Ele nos fez, Ele nos escolheu, nós estamos aqui hoje porque Ele nos trouxe aqui, Ele nos sustentou até agora. E Ele não vai nos deixar abandonados. Não vai. Eu gostaria que nós lêssemos Mateus 5, aí a gente vai voltar só um pouquinho, o 45. Porque se Deus provê para os indignos, aqueles que muitas vezes até blasfemam contra Deus, dizem que Deus não existe, será que Ele não vai prover para nós? Será que não? Lá em Mateus 5, 45 e 46 diz assim: para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, se ele faz o sol nascer para o injusto, Ele faz a chuva para o injusto, Ele não vai fazer para nós? É isso que Ele diz aqui. Que nós temos que descansar nesse Pai Celestial que nos vê em oculto, que sonda o nosso coração. Deus, Ele sabe de todas as coisas. O versículo 8 do 6 diz assim, ó: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Ele está falando daquele pessoal, ó, quando vocês forem dar esmolas, vocês não ficam procurando fazer na frente das pessoas para que os outros vejam. Quando vocês for jejuar, não fique jejuando e fica com o rosto desfigurado para que todas as pessoas vejam que vocês estão fazendo isso. Aí ele fala assim: não sejam semelhantes a eles, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedir. Então Ele sabe antes mesmo de você pedir. Ele já sabe. Só que Ele quer que a gente fale para Ele. É o exemplo que o pastor deu no domingo. O que é descansar no Senhor? Eu vou orar, eu vou falar: Senhor, está aqui, eu estou com esse problema, é isso, e acabou, eu esqueci. É isso. E eu não vou mais ficar toda hora. Mas a gente tem mania de orar. Eu orei agora, entreguei nas mãos do Senhor. Daqui a pouco eu estou orando de novo pela mesma coisa. Porque parece que, não, mas acho que Deus não está me ouvindo. Eu tenho que toda hora, não. O senhor está lembrando que é isso aqui, ó, que eu quero? Nós temos que orar incessantemente, sim. Mas orar sabendo que Deus vai responder conforme a sua vontade, certos de que Ele sabe, pronto. E descansar, Senhor, é o Senhor que vai resolver. Porque não adianta a gente ficar
ansiosa por uma coisa que cabe a nós fazer. Não adianta. Deus, ele sabe de todas as coisas e essa ansiedade é inútil. É inútil. Só faz a gente ficar meia maluca. E no versículo 27, ele fala, ó, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é mais ou menos 45 centímetros. Quem consegue acrescentar em si 45 centímetros? Eu gostaria, eu sou pequena. Um pouquinho mais alto seria bom. Às vezes até uma roupa cairia melhor. E eu acrescentar 45 centímetros em alguém, na Raquel. Eu não consigo, porque não depende de mim. Então o que adianta eu ficar ansiosa por isso? Não adianta nada. Esse texto mostra claramente que aquilo que vem de Deus, ele é muito melhor do que qualquer coisa que a gente mesmo possa conquistar com as nossas forças. O que a gente conquista é bom, mas aquilo que vem de Deus é muito melhor. Porque ele prepara da maneira certa, da forma que a gente precisa, realmente. E muitas vezes, melhor do que a gente esperava, não é? Quantas vezes a gente está esperando alguma coisa, pede para Deus, e vem melhor do que aquilo que você pediu? Porque Ele sabe. Ele sabe. Quem acompanhou todo esse meu processo de cirurgia, sabe como eu queria, como eu desejava, mas nos meus planos era uma coisa, e foi totalmente diferente, foi 1000 vezes melhor do que eu pensei, porque Deus preparou tudo. Eu operei no dia 9 de março, acredito que uma semana depois, estourou a pandemia. Eu fiquei bem quietinha na minha casa. Foi ruim uma parte, porque eu não recebi visita de ninguém. Porque ninguém podia sair de casa. Mas tudo bem. Mas Deus sabe de todas as coisas. No momento que o centro de São Paulo, onde eu trabalho, estava pegando fogo, com todo mundo se contaminando, todo dia milhões de casos, eu estava em casa. Graças a Deus. E muitas pessoas de onde eu trabalho tinham que trabalhar, arriscando a sua vida. Mas graças a Deus eu estava em casa. E se dependesse de mim, já tinha sido antes, eu queria há muito tempo, mas Deus sabe a hora certa. Esse é o tempo de Deus. Deus sabe a hora certa para aquilo que Ele tem que te dar, para aquilo que você está pedindo para Ele. E essa pandemia trouxe para nós uma reflexão, um pouco de choque de realidade. Quantas pessoas a gente perdeu? E nessas pessoas, será que a gente teve chance de falar o que a gente sentia para elas? De mostrar para elas o quanto elas eram importantes? Será que essas pessoas morreram e às vezes a gente nem falava mais, às vezes por alguma coisa ou outra, nem falava mais com a pessoa? Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós, para que a gente venha demonstrar uns aos outros como a gente ama um ao outro, como é importante amar um ao outro e dar valor um ao outro, porque hoje a gente está aqui, amanhã não.
Amanhã a gente não está. E aí? Será que eu falei para minha mãe? Será que eu falei para os meus filhos, para o meu marido que eu os amo? Será que eu dediquei um pouco de atenção? Nós temos que entender que esse momento é trabalhar com Deus nas nossas vidas também. Hoje eu dou tanto valor em estar aqui, porque nessa pandemia, como era ruim chegar aqui e fazer uma live e ver tudo vazio. O primeiro dia que a gente pôde abrir a igreja, eu até chorei. De ver algumas cadeirinhas só. Como é ruim você não poder dar um abraço. Porque não pode, tem que manter a distância. Sendo que há alguns meses atrás, há uns 5 meses atrás, a gente se abraçava e podia ficar aqui, a gente tomava um café junto. E hoje? Hoje tem que ser rápido, é 1 hora só, não pode passar disso, tem que ir embora. Esse texto traz para nós um desafio de confiar. Então ele é um desafio de confiança em Deus, de esperança em Deus e de desprendimento de algumas coisas. E fazendo a nossa parte, o Senhor ele coloca tudo no seu devido lugar. Confiança em Deus, esperança em Deus e desprendimento. Porque nós ficamos presos em algumas situações e a gente não quer largar. E alguns probleminhas que a gente não quer soltar. E ele fala isso. Aceitar esse desafio. Eu coloquei até grifei. Eu coloquei aceitar esse desafio de confiança no Senhor. Nos leva a uma vida de fé, de busca e compromisso com Deus. Porque lá no versículo 33 ele fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o Senhor, nós estamos desenvolvendo a nossa fé, porque nós acreditamos no Senhor, então nós vamos buscar do Senhor e vivemos um compromisso com Ele. Então nós precisamos aceitar esse desafio de confiar no Senhor, de ter esperança somente no Senhor e nos desprender e descansar e acreditar que é Ele que vai nos dar. E vem dele, é dele. E eu coloquei um segundo ponto, que diz: aceitar esse desafio de confiança no Senhor nos leva a uma vida de experiências com Deus. No versículo 30 até o 34, ele vem declarando isso, porque a gente está totalmente dependente de Deus aqui. Isso que Deus está falando aqui, Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Ele fala: as aves, elas não trabalham, elas não ajuntam, os lírios do campo, eles não trabalham, mas o Senhor que veste eles, é o Senhor que derrama o orvalho sobre eles. E olha que ele fala que os lírios, hoje eles estão aqui, mas amanhã eles são lançados no forno.
E eu fui pesquisar esse forno. Esse forno era um forno de barro. E os lírios eram usados para fazer pegar fogo, para cozinhar o bolo, para cozinhar as coisas. E mesmo assim o Senhor cuida deles. Mesmo eles vão ser queimados, mas o Senhor, Ele cuida deles. E aí o Senhor fala, e você? Será que eu não vou cuidar de você? Até que ponto nós estamos confiando no Senhor? Até que ponto? E se nós aceitarmos isso, nós vamos ter experiências com Deus. Experiências com Deus é você viver sobrenatural, é o sobrenatural de Deus. Acontece, você fica pasmado, você fala, eu não acredito. Você não acredita. Mas Deus, eu não mereço isso. Mas Deus, Ele faz. Porque nós simplesmente confiamos nele. Nós temos esperança nele. Quando eu leio esse texto, eu já lembrei daquela música que fala: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria. É o Senhor que nos sustenta. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos e que você, neste momento, coloque diante do Senhor o que tem deixado o seu coração ansioso, inquieto, o que tem tirado a sua paz. Assim como o Senhor disse nessa palavra, Ele cuida de você. Não se preocupe. Ele sabe do que nós precisamos. E Ele vai nos dar, conforme a sua vontade. Mas depende da nossa fé, da nossa busca, do nosso desprendimento. Que nessa noite nós venhamos nos desprender daquilo que às vezes tem impedido a gente de confiar totalmente no Senhor. Coloque nesta noite diante dele as suas aflições. Senhor, nós entregamos a Ti neste momento, Senhor, as nossas aflições, Senhor, as nossas ansiedades, aquilo, ó Pai, que tem por vezes, ó Pai, feito com que nós venhamos estar com o nosso coração, Senhor, preocupados. Deus, neste momento, através dessa palavra, ó Pai, nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor cuida das aves, dos lírios, o Senhor cuida de nós. O Senhor é quem provê para nós.
Nos ajuda, Senhor, a viver, ó Pai, e experimentar, ó Pai, essa vida com o Senhor. Essas experiências contigo. Nos ajuda a ter fé, Senhor, e compromisso com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor conforta o nosso coração, ó Pai, com essa palavra. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Amém. Que essa palavra enche o seu coração, assim como encheu o meu. E que a gente possa confiar mais nessa provisão de Deus. Amém? Então não se preocupe. Deus está com você. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus, por estes momentos que o Senhor separou. Nós estamos aqui na Tua casa, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito. Pai, seja conosco em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, para nossos lares, guardados e protegidos, ó Pai. E nos dá, Senhor, um restante de semana abençoado na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.